Testando, testando, testando. Podemos começar? Mato Grosso, Tocantins, Pará, Manaus. Mato Grosso, Mato Grosso. Então, confirmando, está todo mundo me escutando aí nos estados? Tá. Então, bom dia. Meu nome é Daniele Celentano e eu sou formada pelo Bionorte, pela primeira turma do Bionorte. Defendi em 2015 meu doutorado. Atualmente eu sou professora do programa de pós-graduação em agroecologia da UEMA. Sou bolsista fixação de doutores e trabalho com restauração ecológica já há muito tempo, antes, né, do doutorado, antes até do mestrado. Tá, então, o título da minha palestra é Restauração Ecológica de Florestas Tropicais. E eu queria começar com a primeira grande mensagem, porque a gente vê que está um pouco na moda a questão da restauração, mas sempre e sempre a conservação é prioridade, tá? A restauração ela pode custar caro e ela pode ser impossível em alguns casos. Então, se tem uma área ainda com floresta conservada, nós devemos sim priorizar a conservação dessas áreas. E a restauração vem depois, como eu vou mostrar com mais detalhes. Para quem não sabe, a gente está aqui, né, em São Luís do Maranhão, e eu sempre brinco com os meus alunos da graduação, principalmente, perguntando quem já foi para a Amazônia. E o maranhense ele não se sente muito parte da Amazônia, mas aqui em São Luís nós estamos no bioma e nós estamos também na Amazônia Legal, né? E essa foto, para quem não sabe, é da Amazônia Maranhense, da terra indígena Auaguajá. Foi tirada pelo Sebastião Salgado, né? Realmente a Amazônia maranhense é extremamente bonita, rica em diversidade, mas aqui é outra foto tirada por ele, mostrando essa dura realidade do desmatamento. Esse mapa... Opa! Do mapa, na área de endemismo Belém, muito importante em termos de provisão de serviços ecossistêmicos, biodiversidade, questões culturais, etc. Hoje, mais de 20% já do bioma foi perdido. E se a gente dá um zoom maior mundialmente, a gente vê que esse processo de desmatamento da região amazônica, em outras regiões tropicais também ainda está acontecendo, como é o caso
da Bacia do Congo, na África, da Indonésia, enfim, ainda nos trópicos, estamos nesse processo de perder ecossistema nativo, né? Enquanto em outras regiões do globo, aqui em verde no mapa, já está em um outro momento, que é o momento de ganhar cobertura florestal. Então, nesse mapa, a gente vê em verde claro as áreas florestais naturais, né? Em vermelho, as áreas de desmatamento recente, embora o mapa não seja tão recente, né? É um mapa do Millennium Ecosystem Assessment, da ONU, de 2005, mas, infelizmente, esse padrão continua igual até hoje. Em verde escuro no mapa são as áreas com ganho florestal. Com ganho. Então, onde a cobertura florestal está ganhando, está crescendo. Várias teorias econômicas sobre a transição florestal, a teoria da transição florestal, elas dizem, né, que os países tendem a ter uma diminuição nos seus recursos florestais. É um certo momento no tempo, e a partir daí você tem uma inversão dessa curva, você vai ter um ganho de floresta. E esse tempo ele tem sido estudado como medidas econômicas. Né? Então, um dado recente de um artigo é quando, por exemplo, o PIB per capita chega a 10 mil dólares. E nós estamos, ou seja, o país, né, perde seus recursos florestais até o momento do tempo onde tem um determinado desenvolvimento econômico e daí vai ter ganho de floresta, ou, enfim, a degradação vai diminuir. E tem várias questões que explicam isso. Por exemplo, consciência, educação, políticas públicas mais restritas, mas também tem, obviamente, a externalização ou exportação da degradação para outras nações, como a gente tem visto. E esse momento no tempo, que a gente vê aqui no T, como eu disse agora há pouco, num dos estudos recentes, mostra que é um PIB per capita de 10 mil dólares. E aqui, no Brasil, nós estamos muito longe de atingir esse nível de desenvolvimento econômico, e a gente não pode esperar perder toda a Amazônia, perder todo o Cerrado, enfim, para fazer alguma coisa. Pelo contrário, a gente está atrasado nessa realidade. A gente precisa... Inclusive, o mês passado saiu um artigo do Lovejoy e do Nobre mostrando que a gente chegou no limite, que a gente está no ponto de inflexão da curva. Se não fizermos algo agora, não tem como, enfim, garantir a perpetuação dos serviços ecossistêmicos que a floresta garantem. Por exemplo, a regulação hidrológica, principalmente, né? Eu tenho falado muito essa questão, que às vezes é difícil a gente explicar para um político, para um economista, a importância da floresta em pé. A gente pode falar de valores, de questões éticas, de biodiversidade, de cultura, de povos tradicionais. Nós somos sensíveis a isso. Mas a maioria dos tomadores de decisão, eles não são sensíveis a esses assuntos. Mas eles são sensíveis à água, porque sem água não tem desenvolvimento econômico, sem água não tem agricultura, sem água não tem cidade. E floresta e Amazônia é água. Né? Então, de diversas formas, a gente pode traduzir isso para um político, por exemplo. No caso, a floresta ela vai ter uma relação direta com a qualidade do recurso hídrico, de um rio, vai proteger, né, a mata ciliar, ela vai proteger o rio, a qualidade, quantidade de água. Isso a ciência já está mostrando há muito tempo. Também a questão da recarga dos aquíferos, né? Não adianta furar poço, que nem tem sido feito aqui no Maranhão, acha que acabou a água, vamos furar poço, o problema está resolvido. Esse lençol freático ele precisa ser reabastecido em áreas de recarga, que são áreas florestais. E aqui, né, nessa imagem, os rios, né, voadores,
que tanto têm sido falados, a evapotranspiração da floresta garante as chuvas no continente inteiro. Isso também já está amplamente comprovado. Então, sem água, sem floresta, sem água. Esse tipo de alerta que a gente está vendo os cientistas no Brasil fazerem, eles são globais, né? Há 9 anos atrás, esse artigo do pessoal lá de Estocolmo, mostrando que a gente está saindo do limite de um espaço seguro para a humanidade, isso como biosfera, e aonde a gente está saindo aqui em amarelo, então a perda de biodiversidade já passou do limite, o ciclo de carbono, o ciclo de fósforo também, o aquecimento climático nem é tão grave quanto essas outras questões. Esse artigo foi publicado na Nature, depois ele foi atualizado e publicado na Science, em 2015, pelo mesmo grupo de pesquisa lá de Estocolmo, mostrando que a gente está passando do limite de criar condições onde a vida não será mais possível, né? Novamente, a questão da integridade da biosfera, dos recursos genéticos, já estão no vermelho. Os cientistas do mundo estão escrevendo aí artigos mostrando para a sociedade, para os políticos, que não dá mais para seguir dessa forma. Já faz muito tempo, esse Warming to Humanity, que saiu o ano passado, ele tinha sido publicado pela primeira vez, claro que com outro conteúdo, em 92. E, de fato, hoje já se considera que o ser humano criou uma nova era geológica, que é o antropoceno, né, onde o impacto humano na biosfera, na geosfera, na hidrosfera, na atmosfera, chegou enfim, é uma influência tão grande que já marca uma nova era. Mas muito antes que isso, acho que uns 20 anos atrás, o Jeremy Diamond escreveu um livro muito bom, quem tiver a oportunidade de ler, Colapso, que mostra que a maioria das civilizações que moraram no planeta Terra chegaram ao colapso devido ao mau uso dos recursos naturais, né? A diferença é que agora a escala é globalizada, né? A escala é globalizada, é uma escala muito maior, mas o mau uso dos recursos naturais foi apontado como a principal causa do colapso de várias civilizações. E as respostas mundiais, né, globais, já que o problema é globalizado, também precisamos de respostas globais. Né, em 72, houve a primeira conferência da ONU sobre o clima em Estocolmo. Depois, em 92, a Conferência do Rio, né, ECO 92. E a partir de 95, se eu não me engano, começaram as conferências das partes, as COPs. E foram várias COPs, né? Teve a de 97, que ficou bastante famosa, que veio com o protocolo de Kyoto, que infelizmente nunca saiu direito do papel, mas onde questões florestais foram sendo colocadas com mais claridade. Depois vieram COPs onde se tratou do tema do REDD, que é a redução da emissão pela redução de desmatamento. E, mais recentemente, em 2015, em Paris, teve a COP21, onde, enfim, todos os países aí assinaram um acordo para fazer alguma coisa de fato. Vamos ver, né, se sai do papel. Mas o Brasil, ele se comprometeu com duas coisas importantes. Primeiro, zerar o desmatamento ilegal até 2030. E vamos lá, desmatamento ilegal, ou seja, o governo brasileiro se comprometeu em 15 anos a zerar a ilegalidade dentro do seu território. Dá até vergonha, né? A gente ter um prazo tão grande para acabar com o que é ilegal. Mas também foi acordado de restaurar 12 milhões de hectares de áreas degradadas até 2030. Tá? Isso foi assinado pela presidenta Dilma em dezembro de 2015,
mas foi ratificado pelo governo atual, em 2016. E veio junto com esses compromissos, né, assumidos na COP21, veio a adesão do Brasil ao desafio de Bonn e a Iniciativa 2020, que são outros 2 compromissos internacionais de restauração. O Bonn Challenge é uma iniciativa que visa a restauração de 150 milhões de hectares no mundo, e a Iniciativa 2020, 20 milhões de hectares na América Latina. Tá? Então, a gente vê uma agenda global de restauração bastante importante e que, na verdade, vem também a responder a uma agenda nacional. Né? Então, como assim? Essa agenda nacional começou em 2012 com a Lei 12.651, que todos devem conhecer, que é o novo Código Florestal, né, mas que o nome não é código e não é só florestal, trata de todos os ecossistemas, que é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa do Brasil, novo código. Essa lei, ela traz o Cadastro Ambiental Rural, que obriga todas as propriedades a se cadastrarem, né, num sistema autodeclaratório. Enfim, o prazo do CAR já passou 3 vezes, se eu não me engano, o novo prazo é agora na metade do ano, mas a ideia, na teoria, é interessante. Todas as propriedades rurais, elas têm que se cadastrar e falar onde é a sua área de preservação permanente, onde é a sua área de reserva legal. E no caso da propriedade ter um passivo, ou seja, ela ter menos vegetação nativa do que ela deveria perante a lei, ela dá a possibilidade do proprietário rural se adequar. Né? Então, através do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, o proprietário rural ele se compromete a recuperar, restaurar a vegetação em um prazo de 20 anos. E o ano passado foi também instituída a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, no início do ano passado, e no final do ano passado foi publicado o PLANAVEG, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Né? Então, com isso, teve um boom de coisas relacionadas à restauração. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, uma instrução normativa do IBAMA autorizou a conversão de multas, né, multas de crimes ambientais, serem convertidos em restauração. Né? Então, converte multa em restauração. Também várias chamadas de projeto do Fundo Amazônia, por exemplo, e outros. O BNDES abriu uma nova linha de restauração ecológica. Então, aqui eu estou querendo mostrar para vocês que a gente vive um grande boom da restauração no Brasil. Né? Por isso que eu mostrei aquele primeiro slide. Está na moda, restauração, todo mundo falando de restauração, mas nunca esqueçam que conservar é prioridade. Né? Então, esse boom da restauração inclui, por exemplo, a nossa super jovem conformação da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. Né? A Sociedade Mundial já existe há vários anos, mas a SOBRE é bem novinha, tem 3 anos. A Rede Brasileira, vários pactos. Aqui na Amazônia tem a Aliança pela Restauração na Amazônia, que integra todos os setores, né? Setor produtivo, setor acadêmico, enfim. O Congresso Mundial de Restauração Ecológica, o ano passado, com 4.000 pessoas, foi realizado no Brasil. Com tudo isso, eu quero mostrar que tem um grande boom, né? Um grande crescimento da restauração no Brasil, e não é à toa. Se a gente vê esse mapa, que é o mapa do PLANAVEG, do ano passado, a gente vê em vermelho e em amarelo áreas com passivo ambiental. O Brasil tem muitas áreas com passivo ambiental que precisam ser restauradas. Só na Amazônia, a gente está falando de aproximadamente 7 milhões de hectares de passivo de reserva legal e cerca de 1 milhão de hectares de passivo de área de preservação permanente, principalmente mata ciliar. Tá?
estou indo muito rápido. Dá para acompanhar, né? Mas, então, eu quis mostrar esse contexto global e nacional, mas vamos ao que é restauração ecológica, né? A Sociedade Internacional para a Restauração Ecológica define a restauração como o processo intencional de auxiliar o restabelecimento de um ecossistema que tenha sido degradado, danificado ou destruído. No Brasil, a primeira menção à restauração aparece no SNUC, na lei que cria o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde está aqui, restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. Tá? Essa é a primeira definição legal que aparece no Brasil e que o ano passado foi atualizada pela Política Nacional de Restauração da Vegetação Nativa, onde define restauração ecológica é a intervenção humana intencional em ecossistemas alterados ou degradados para desencadear, facilitar ou acelerar o processo natural de sucessão ecológica. A gente vai falar um pouco mais dessa definição. Eu só queria que vocês lembrassem que existem muitos termos, né? Talvez o mais comum é a recuperação. Recuperação de áreas degradadas não é sinônimo necessariamente de restauração, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa instrução normativa do IBAMA, que fala de PRAD, né, que é a recuperação de área, projetos de recuperação de áreas degradadas, a gente vê a definição de recuperação aqui, ó, restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada. Eu acho que deu uma alteração nos meus slides aqui no texto, mas tudo bem. Há uma condição não degradada que pode ser diferente da sua condição original. Ou seja, aqui recuperação pode ser diferente da sua condição original, ou seja, inclui espécies exóticas, é um outro objetivo, tá? Muitas vezes a gente precisa, uma área está muito degradada, ela vai precisar de um processo de recuperação antes de um processo de restauração ecológica de fato. Então, essa é aquela definição que eu li agora há pouco da Política Nacional do ano passado, e a gente vai entendê-la com mais detalhe, né? Restauração e intervenção humana intencional em ecossistemas alterados ou degradados para desencadear, facilitar ou acelerar o processo natural de sucessão ecológica. Então, vamos começar lembrando o que é essa sucessão ecológica. Acho que a maioria de vocês sabem bem o que é, né? Mas é uma mudança gradual da estrutura e da composição de uma comunidade ou de um ecossistema. Ou seja, um processo em que comunidades simples vão sendo substituídas por outras mais complexas. Processo gradativo de colonização de um habitat no qual a composição das comunidades e do ambiente se altera ao longo do tempo. Existe a sucessão primária, por exemplo, uma rocha, né? Então, uma rocha ela vai passar por um processo de sucessão primária, onde vão aparecer os líquens, enfim, alguns organismos que vão viver, vão mudar um pouco aquele substrato para que outros possam vir chegando e, com isso, acontecer esse processo de mudança na composição da comunidade. Mas, no caso da restauração, a gente fala principalmente da sucessão secundária, né? Então, o que é a sucessão secundária? Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem uma floresta, essa floresta passa por um processo de desmatamento, de corte raso, aqui no caso, e depois a gente vai ter a sucessão, né? Que vai passar pelo estágio inicial, intermediário, avançado. Em cada um desses estágios vai ter uma composição diferente de espécies. Né? Então, essas espécies também a gente muitas vezes fica ela de acordo com essas classes sucessionais. Então, aqui nessa figura a gente pode ver um pouco melhor,
né? Uma área que está começando um processo de sucessão, depois ela entra numa fase que a gente chama de estruturação, onde tem um fechamento do dossel. Enfim, essa fase é conhecida em muitos lugares como capoeira, como juquira. Cada região, na verdade, e cada povo tradicional chama esse tipo de vegetação com um nome diferente. Depois ela passa por uma fase de consolidação, né? Também conhecida aqui no Maranhão, a gente usa muito o capoeirão, né? Até numa fase de maturação, a gente ter já uma floresta secundária com uma estrutura, né, com uma composição de espécies assim, importante. E hoje em dia, a floresta secundária, hoje em dia não, sempre, floresta secundária é muito importante, principalmente para nós que estamos aqui no arco do desmatamento, onde a gente não tem quase mais floresta primária. Então, a floresta secundária funciona como habitat, provê serviços ecossistêmicos, regulação hidrológica, carbono, enfim, é super importante a floresta secundária, tá? Mas será que sucessão e restauração são sinônimos? Enfim, uma pena que eu não posso interagir com todas as turmas, né, dos diferentes estados. Vou ter que responder aqui que sucessão e restauração não são necessariamente sinônimos, tá? Por quê? Porque se a gente vê aqui na definição, a restauração é uma intervenção humana intencional. Então, se eu tenho uma fazenda e eu resolvo abandonar uma área para que aquela área seja restaurada, aí sim, é um processo de sucessão com intenção de restauração, porque eu sou a dona da terra e eu decidi que eu queria abandonar para a floresta voltar. Mas, muitas vezes, a gente tem áreas de florestas secundárias, áreas em processo de sucessão, que não é um desejo do dono que aquilo esteja acontecendo, mas é por mera coincidência, porque ele vai usar só no ano que vem. Né? Mas daí, no ano que vem, ele vai lá e desmata e usa a terra. Então, essa questão da intervenção humana intencional, a restauração é intencional, né? Então, o dono da terra, ou o agente público, ou o ICMBio, enfim, qualquer ator, tem que ter a intenção de que a floresta volte. Em alguns casos, a sucessão é intencional, né? Você protege para que a sucessão aconteça, como eu vou mostrar mais na frente. Então, e como que a gente faz isso, né, para desencadear, facilitar ou acelerar o processo natural de sucessão? Isso que a gente vai ver agora. Primeiro, eu quero só lembrar a todos que existem duas formas, né, de restaurar. Uma é a passiva, que é usar realmente o potencial de sucessão, ou seja, você vai fazer a remoção da fonte de perturbação para permitir a sucessão natural, e tem a restauração ativa, onde existe a manipulação do ambiente físico e ou biológico para facilitar os processos ecológicos. Então, quais são os fatores importantes para definir qual que vai ser essa estratégia de restauração? Né, vendo aqui no quadro em azul que a estratégia pode ser passiva, que é fazer nada, e ativa, que é fazer do nada. Tem áreas tão degradadas, que a gente não tem condições nenhuma de aproveitar processos naturais de sucessão, porque se for esperar alguma coisa acontecer, não vai acontecer nada. Então, muitas vezes, a restauração precisa acontecer do nada, né? Manipulação total do ambiente. A gente vai ver um pouco mais para frente. Então, primeiramente, quais são os fatores importantes para esse planejamento da restauração? O primeiro é ter claro qual é o objetivo da restauração, né? Se é para biodiversidade, para serviços ecossistêmicos, eu vou falar um pouco mais sobre esses objetivos. E a outra questão de recursos, né? Recursos financeiros, mão de obra, tempo,
né, a restauração não é necessariamente um processo barato. Quanto aos objetivos da restauração, que é fundamental ter claro quais são os objetivos da restauração, aqui alguns exemplos. Recriar comunidades ecologicamente viáveis, né, para espécies, ecossistemas, paisagens. Aumentar o valor de conservação de uma área, pode ser um dos objetivos. Por exemplo, através de corredores ecológicos, né, conectar áreas. Criar zonas tampão em unidade de conservação, em fragmentos, enfim. Os objetivos da restauração, eles podem ser sociais também, resgatar uma relação saudável entre sociedade e ambiente, trazer benefícios econômicos ou sociais diretos, questões éticas. Vou beber uma água aqui, obrigada. Também econômicos, né? Restabelecer serviços ecossistêmicos. Aqui eu não, é uma palestra rápida, né? Então a gente não vai aprofundar muito, mas já é comprovado que a distância da floresta com a cultura agrícola, algumas culturas são tão dependentes de polinização que, enfim, que a distância da floresta interfere a produção. Então, tem já proprietários rurais preocupados com isso, então, criando corredores, criando áreas florestais para garantir a polinização, garantir o controle de pragas. Esse pode ser, sim, um objetivo da restauração, para melhorar a capacidade produtiva de uma área. Mas o objetivo aqui, que está em vermelho no final do slide, legal, né, de cumprir leis. Como eu mostrei, né, tem a lei aí de proteção da vegetação nativa, o Código Florestal, e todas as exigências que ele traz, que a gente espera que vão ser em algum momento cumpridas, né? Isso é uma grande oportunidade para a restauração no Brasil, né? Porque tem um imenso passivo das propriedades rurais, área de preservação permanente e reserva legal. Outra oportunidade são as áreas protegidas, né? Muitas áreas protegidas, inclusive unidades de conservação com desmatamento, que precisam ser restaurados, e a sua área de amortiguamento. Um exemplo é aqui no Maranhão, a Reserva Biológica do Gurupi tem quase 40% da sua cobertura florestal já eliminada, né? Então, em algum momento, a gente espera que ela vai vir a cumprir a sua função de conservação, e nesse caso ela vai precisar de restauração em várias áreas. Então, voltando aqui aos fatores importantes para o planejamento, a gente já tem claro qual é o objetivo e quais são os recursos que a gente conta para essa restauração. A gente precisa saber a resiliência do ecossistema, ou seja, o potencial de sucessão. Daí eu trouxe aqui um gráfico para explicar melhor, né? Aqui o pessoal de São Luís vai ver a minha mão, vocês provavelmente não. Mas no eixo Y temos os estágios de sucessão, no eixo X o tempo. Aqui vamos imaginar uma floresta conservada, tá? Essa floresta conservada passa por um processo de degradação, de desmatamento, de destruição. E ela chega num estágio de área degradada. Tá? De área degradada. O que vai acontecer com essa floresta? Pode acontecer várias coisas, né? Com essa floresta, não, com essa área degradada. Enfim, ela pode ter uma boa resiliência e ela vai ter um processo de sucessão normal, ela vai ter condições de voltar ao que ela era. A degradação pode já ter afetado, e ela não vai ter condições, ela vai ter uma sucessão lenta ou atrasada, que é o H2 aqui, tá? Essa segunda reta. E, em alguns casos, o estado de degradação é tão avançado que a degradação ela se torna permanente caso não se faça nada, que seria esse H3 em vermelho.
Né? Então, esse pontinho amarelo que apareceu aqui é o que a gente chama de limiar, que é aquela palavra difícil do inglês, o threshold, que é o ponto em que a degradação passa a ser irreversível caso não haja uma intervenção humana. Ok? Então, a resiliência é justamente a habilidade de um ecossistema de recuperar os seus atributos estruturais e funcionais que sofreram dano por distúrbio, estresse e perturbação sem a intervenção humana. Então, é o caso verde aqui, o H1. Né? Então, um ecossistema resiliente, ele passou por um processo de degradação, você abandona ele e ele tem condições de recuperar a sua estrutura original e a sua composição. Então, a resiliência, que é um termo que está bastante na moda, né? Até a resiliência, enfim, psicológica da gente, é um conceito fundamental na restauração, tá? Então, a restauração, ela busca a construção, recuperação ou aumento da resiliência dos ecossistemas, e alguns autores sugerem que a restauração estará concluída quando o ecossistema tiver recuperado a sua resiliência. Se a gente vê, é uma questão ética. Não sei aí nos outros estados, mas por aqui tem umas 3 pessoas dormindo. Acho que a minha palestra não está muito animada. Mas, enfim. Essa resiliência é fundamental, né? Porque se o ambiente, a natureza, ela está tão degradada que ela não consegue voltar, é crítica a situação. E a gente já vê isso. Aqui no Maranhão, por exemplo, tem áreas tão degradadas que você pode aí, uma área mesmo que a gente tem projetos piloto de parcelas de restauração, estão há 5 anos protegidas, né, para ver se acontece alguma coisa, e não aparece uma espécie, não aparece nada, né, só a braquiária mesmo. Então, os fatores importantes para o planejamento da restauração, primeiro a questão da resiliência, e a resiliência tem muito a ver com o histórico de uso do solo, porque o histórico de uso do solo ele vai determinar o nível de degradação, certo? Então, por exemplo, a degradação ela pode ser muito alta, média, pode ser baixa, isso tem muito a ver com o tipo de uso do solo, com a intensidade de uso do solo, se foi usado herbicida, se foi queimado muitas vezes, se houve mineração, se teve pastagem, qual era a densidade dessa pastagem, o número de cabeça de bois, né? Vai definir, por exemplo, a compactação do solo e, posteriormente, as espécies que vão conseguir enraizar e regenerar nesse solo. O uso do solo vai afetar o solo em si, banco de sementes, etc. Aqui eu coloquei só uma imagem, mas imaginem, né? Uma área tão intensamente utilizada pela agroindústria, quer dizer, pelo agronegócio, né? Pode ser bem complicado restaurar. Outro fator fundamental é a paisagem. Aqui é tudo muito rápido, eu deixo o convite para quem está aqui em São Luís. Eu ofereço uma disciplina no 2º semestre, que é a disciplina de restauração ecológica. São 60 horas, 4 créditos, mestrado e doutorado, lá da agroecologia, tá? Podemos aceitar os alunos que tiverem interesse de fazer, porque na UFMA ainda não é oferecida essa disciplina. E cada coisinha aqui que eu estou apresentando dessa forma tão superficial e rápida, na verdade, é tema de uma aula. E essa aqui, a questão da ecologia da paisagem, é um bom exemplo. Ecologia da paisagem é um tema super interessante, super importante, né, e que tem tudo a ver com restauração e com conservação também. Né? Então, o contexto da paisagem é fundamental. Aqui, só para a gente lembrar, né, que a paisagem, a estrutura da paisagem, aqui nesse gráfico, que inclusive é do professor da USP, me fugiu o nome dele, a gente vê a matriz é o principal uso da paisagem, nesse caso em rosa, agricultura, mas também uma matriz com pastagem e reflorestamento, e os fragmentos florestais, em verde,
e entre eles os corredores. Então, a paisagem, essa ecologia da paisagem, além dessa identificação da estrutura dessa paisagem, a gente tem indicadores como de fragmentação, de conectividade e a tal da permeabilidade da matriz. Por exemplo, qual é a capacidade de dispersão de alguns organismos em determinadas matrizes? Né? A gente sabe que, por exemplo, uma onça pintada, ela atravessa um pasto com facilidade, mas muitos insetos que são determinantes para polinização ou aves fundamentais para dispersão de sementes, a capacidade deles cruzarem matrizes hostis, como a gente chama, é muito mais limitada, né? Então, essa permeabilidade da matriz vai nos dizer assim o quanto organismos podem ou não cruzar matrizes, porque isso tem tudo a ver com, por exemplo, conservação da beta-diversidade, que todo mundo deve saber bem o que é, né? E a viabilidade genética em longo prazo das populações. Por exemplo, aqui a gente vê ali no fundo um pequeno fragmento de floresta, mas a gente vê uma matriz que pode ser bastante hostil para insetos, para aves, para organismos importantíssimos para os processos ecológicos. Já aqui uma paisagem um pouco mais permeável, né? A gente vê que tem uso agrícola, mas a gente vê vários corredores, vê fragmentos maiores, dispersos, algumas árvores. Na ecologia da paisagem tem um conceito bem interessante, que é o stepping stones, não sei se vocês já ouviram falar, mas são as paradas, né? Então, às vezes, você tem uma árvore ou uma ilha de árvores, como a gente chama, no meio de uma área de pastagem, isso já viabiliza alguns organismos atravessarem essa área. Inclusive, é uma das estratégias que a gente usa de restauração, como eu vou apresentar daqui a um pouquinho. Ótimo. Então, como restaurar? Né? Já vimos aí os fatores importantes, já vimos que a restauração ela pode ser passiva ou ativa. Vamos ver isso agora com mais detalhe. Se está tudo bacana, né, uma área que não está intensamente degradada, que tem resiliência, numa paisagem onde ainda tem fragmentos florestais, tudo beleza, nós podemos fazer o que a gente chama de restauração passiva, onde a gente vai remover a fonte de perturbação para permitir que a sucessão natural aconteça. É aquele primeiro caso, né? Então, teve o processo de degradação, mas tudo é favorável para aquele ecossistema se restabelecer. Ele tem resiliência. Aqui é um exemplo, né, na reserva biológica do Gurupi, a gente vê, está do lado de uma floresta degradada, mas a gente vê um alto potencial de regeneração, com bastante diversidade de regenerantes. Claro que não dá para ver tudo isso na foto, né, mas... Então, a restauração passiva é a técnica mais adequada quando os recursos financeiros são escassos ou quando o estado de degradação é baixo. Vocês sabem o que eles estão fazendo aqui? Alguém aí? É um acero, foi o professor aqui que respondeu. Exatamente, é a restauração passiva, aqui é um acero, o que é o acero? Né? Vocês sabem o que é um acero? Não sabem o que é um acero, gente? Ninguém? Rapaz, e aí nos outros estados, vocês sabem o que é um acero? Mas vocês sabem que o fogo é o principal inimigo das nossas florestas, né? Então, o acero é uma área tampão de proteção contra o fogo. Tá? A largura pode variar de 5 a 50 metros, vai depender do contexto, né? Se é uma área onde tem muita queimada, muita agricultura no entorno, ou se é uma área que queima com menos frequência, depende. Vai depender de vários fatores, né? Inclusive do relevo, do solo. Mas quanto mais largo é melhor, mas nem sempre é possível. Desculpa, estou um pouco gripada.
O acero ele pode ser feito com enxada, com grade aradora, capina química, até mesmo com fogo, que é o acero negro. E a manutenção tem que ser feita anualmente antes da época seca. Aqui no Maranhão, olha, gente, o principal problema é o fogo. Assim, muitas vezes uma área tem um grande potencial de regeneração, de sucessão, mas queima, e todo ano passa o fogo por lá. Outra coisa fundamental é o cercamento. Isso, para quem é da área biológica, às vezes esquece, né? Quem é da área mais das agrárias sabe bem. Um gado, uma cabeça de gado, pode comer todas as mudas que estão regenerando ou que foram plantadas assim em pouquíssimo tempo. Então, esse cercamento, né, para proteger do gado e outros animais, inclusive do ser humano. Tem áreas, por exemplo, em unidades de conservação que permitem a visitação pública, daí tem áreas que precisam ser protegidas para o ser humano não pisar, né, não visitar, porque estão em regeneração, em restauração, no caso. Então, aqui é um bom exemplo que você tem a cerca e o acero, é o ideal. Por isso que eu falei, né? Restauração e sucessão não são sinônimos, porque para você permitir a sucessão natural acontecer, você tem que garantir a proteção da área. E garantir a proteção da área requer algum investimento. É uma estratégia de restauração bem barata em comparação com as demais, mas você tem que investir nesse acero, nesse cercamento. Aqui parece que eles deixaram algumas espécies como cerca-viva. Então, a sucessão natural, ela demora mais do que estratégias técnicas ativas, mas isso é compensado por uma maior diversidade estrutural e funcional e um ecossistema com maior valor de conservação. Isso, inclusive, isso é de um livro de 2007, mas o ano passado saiu um estudo na Nature falando a mesma coisa. Né? E o próprio Porter também, na Science, acho que há 2 anos atrás, também mostra um pouco isso. Que a sucessão demora mais, mas a complexidade estrutural e funcional resultante dessa sucessão tem muito mais valor para a conservação do que você fazer um plantio de mudas, né? Mas o abandono nem sempre leva ao desenvolvimento desses estágios sucessionais mais avançados, porque existem muitas barreiras. Eu não vou falar aqui de todas essas barreiras ou filtros ecológicos, porque também é tema de uma aula inteira, mas a gente fez uma revisão de literatura e, no caso de floresta tropical, as principais barreiras que afetam a sucessão a ausência de dispersores de semente na paisagem, principalmente as aves, né? Então as sementes não estão chegando, porque não tem. Competição de plântulas com gramíneas, né? Então muitas das gramíneas que são usadas na pastagem, por exemplo, a braquiária, o capim-elefante, são tão invasoras que depois você tem muita dificuldade de controlar para que outras espécies, enfim, se estabeleçam. Daí existem algumas estratégias para garantir o sombreamento, enfim, para que isso aconteça. E solos empobrecidos em nutrientes. Isso é especialmente relevante aqui no nosso estado, mas em toda a Amazônia, né, a gente tem solos relativamente pobres e que foram muito empobrecidos pelo mau uso, pelas queimadas consecutivas e pelo abuso de agroquímicos. No caso, então, dessas barreiras serem muitas e o potencial de sucessão não ser suficiente para que a restauração aconteça sozinha, vem a possibilidade da restauração induzida, onde busca-se facilitar e tornar mais eficiente essa expressão do potencial natural de sucessão presente na área.
Tá? Então, esse é o segundo caso. Você abandonou a área. Ela não volta, mas ela quer voltar, mas ela não consegue voltar sozinha, digamos assim. Existe a possibilidade de um processo de sucessão, mas precisa ser ajudado. Então, aqui é algum exemplo do que se pode fazer. No caso, capina, né? Capina pode ser manual, mecânica ou até mesmo química. A gente vê nesse slide aqui do professor Pedro, lá da Exalc, uma área de pastagem. Então, se não é feito nada, não volta nada, mas nesse pedacinho onde a gente vê que está voltando a regeneração, é porque está sendo feita a capina em volta dos regenerantes, né? O coroamento das mudas também. Então, aqui a gente vê o pessoal fazendo esse coroamento com a enxada na foto. Né? Procura onde estão os regenerantes no meio do mato e limpa o mato para ela ter condições de competir com a gramínea e subir. Né? Então, isso é uma das coisas, né? A capina, para essas regenerantes terem condições. Muitas vezes é preciso fazer uma adubação de cobertura, alguma coisa para ela conseguir crescer com mais vigor. Também, às vezes, é necessário fazer o adensamento da regeneração, ou seja, plantar nas áreas onde a regeneração não está acontecendo sozinha. E os plantios de enriquecimento, esses sim são sempre fundamentais. Né, áreas que estão regenerando, mas que tem várias espécies que não estão voltando. Né, elas não estão voltando, talvez porque elas nem existam mais naquela paisagem, ou porque o dispersor não está presente. Então, daí, plantios de enriquecimento nesse sentido. Essa é uma técnica de restauração. Inclusive, eu trabalhei com ela no meu mestrado, e aqui a gente tem um projeto piloto na Fazenda Escola da UEMA, com a nucleação, né? Onde você tem uma área degradada, em vez de fazer um plantio da área toda, você planta ilhas ou núcleos de árvores para favorecer essa regeneração. Né? Elas imitam o modelo de regeneração que é chamado como nucleação, e a maioria todas as florestas tropicais, na verdade, elas espacialmente a gente identifica esse tipo de padrão, né, na regeneração. Então, o objetivo é criar uma complexidade estrutural que facilita a sucessão. Por quê? Porque essas ilhas elas vão crescendo. É impressionante, as aves pousam lá. A gente sabe que a primeira coisa que um passarinho faz quando pousa, o que é? É cocô, todo mundo sabe, né? Então, eles são os nossos principais aliados da restauração. Né? Eles estão trazendo semente. Então, a gente cria essa complexidade estrutural através desses núcleos, dessas ilhas, porque você vai ter um sombreamento, você vai ter um microhabitat muito mais favorável para o estabelecimento de novas espécies. Né? E essas ilhas elas vão crescendo até que elas, enfim, tomam todo o espaço. E a gente vai facilitando o processo. É muito mais barato do que restaurar, plantar uma área toda, né? Então, nesses casos, a gente viu que existe um potencial de sucessão, a gente facilita que ele aconteça. Mas tem casos onde a área está tão degradada que você não tem, nada favorece, tá? Não tem potencial de sucessão, a degradação é muito elevada, a paisagem de entorno não tem fragmentos de onde possam vir as sementes, os dispersores. Daí, nesse caso, são as estratégias ativas, né? Que é onde você vai fazer uma manipulação do ambiente físico ou biológico para facilitar. A escolha do método que vai ser empregado depende do estado inicial da degradação, dos resultados desejados e do capital financeiro disponível. Né? Você não pode planejar uma coisa muito complexa se você não tem muito dinheiro. E também depende, lógico, do contexto sociocultural e do marco legal. O marco legal é interessante, por exemplo, em São Paulo, alguns anos atrás, a Secretaria
de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. Enfim, se eu não me engano, foi através de uma resolução, exigia o plantio de 80 espécies diferentes, né? Então, a gente vê que é um marco legal que dificulta um pouco o processo de restauração, encarece. Talvez para a realidade de São Paulo funcione, mas para a realidade dos estados amazônicos é bem mais difícil, inclusive porque nós nem temos viveiros e nem temos pesquisa o suficiente com alto eco de espécies nativas para restauração. Ainda é um campo assim que tem muita necessidade de pesquisa. Em todos os casos de restauração, a referência é fundamental. E o que é essa referência? A referência é a floresta, né? A referência é aquilo que a gente segue, aonde a gente quer chegar. Então, a referência pode ser áreas de referência, então áreas onde ainda tem remanescentes florestais. Onde não tem remanescente, muitas vezes a gente tem uma literatura com a descrição ecológica, lista de espécies, né? Muito importante essas listas de espécies. Mapas e fotos, espécies de herbário e de museu, e também o conhecimento tradicional, né? Muito importante o conhecimento tradicional como referência para a restauração, né? Relatos históricos e orais das pessoas que conhecem a área. Para dar um exemplo para vocês, a gente fez um estudo em Alcântara, aqui no Maranhão, e nós estudamos as áreas de referência, que eram florestas com mais de 50 anos, enfim, algumas florestas bem conservadas. E também identificamos os especialistas locais, né? E perguntamos sobre as espécies da floresta. A gente chegou em 2 tabelas muito parecidas, tem uma convergência enorme. Se a gente não tivesse feito o levantamento florístico e fitossociológico nas áreas de referência, tivéssemos apenas entrevistados os especialistas locais, a gente teria uma tabela quase igual das espécies mais importantes da floresta. Olha que interessante. A gente trazia o consenso cultural, que é um indicador, né, de consenso, enfim, cultural. E na outra era o índice de valor de importância, que são aquelas métricas que a gente está mais familiarizado. Mas super interessante, algumas espécies... E é interessante que algumas espécies que os mais antigos lembravam já não ocorrem mais, mas ocorriam. Então, eles resgatam esse histórico. É muito importante também o bom senso, principalmente nas áreas onde a gente não tem referência. Tá? Nas áreas onde a gente não tem referência remanescentes, usar o bom senso. Então, a floresta é a nossa referência para promover a restauração das áreas degradadas. Ela é a fonte da semente também, né? Aqui eu não vou estar falando desse assunto, mas é fundamental a gente conhecer a origem da semente, as árvores matrizes, ter um número bom de árvore matriz, com uma distância entre uma e outra, para garantir viabilidade genética, né, da espécie que a gente da floresta que a gente vai estar plantando, ajudando aí a restaurar, né? E também, com o decorrer da restauração, a floresta é quem vai nos guiar para fazer o monitoramento e a avaliação desse processo. Então, com isso, lembrando que pesquisa é fundamental, né? Assim, fundamental a gente tem investimento em pesquisa, senão não tem como fazer restauração sem pesquisa. E vamos torcer para que o Brasil volte a investir em pesquisa, né? Porque a gente tem visto aí nos últimos anos que os recursos para pesquisa diminuindo cada ano mais. E a importância de todas as... Aqui é claro que está faltando as universidades e os institutos dos outros estados, eu me desculpo, eu coloquei aqui só realmente alguns para a gente lembrar disso, de como é importante a pesquisa básica mesmo, de remanescente, enfim, para a gente ter condições de saber como são essas áreas para poder promover a restauração.
Então, algumas dificuldades é que nem sempre existe a referência, como eu já falei. Muitas vezes a referência é inatingível, por causa de limiares bióticos e abióticos, um estado de degradação muito avançado, né? Por isso a importância do bom senso. A trajetória da biodiversidade é imprevisível, então a gente pode querer restaurar usando como referência uma floresta, mas se originalmente aquele ecossistema ele teria seguido uma trajetória diferente, a gente não tem como prever esse tipo de coisa. Claro que tem pessoas modelando esse tipo de coisa, mas é bastante complexo, né? A gente está falando de uma necessidade imediata de restauração de áreas degradadas aí para a provisão de bens e serviços ecossistêmicos. E as mudanças climáticas também, né? Então, isso torna até menos ainda previsível essa trajetória. Então, no caso onde a sucessão não vai acontecer, porque não tem esse potencial, porque a degradação é muito intensa, vai ser necessária essa restauração dirigida, né? Que é feita sem aproveitar os processos naturais de restauração, de sucessão, já que esses processos inexistem na área degradada. É aquele caso vermelho, onde se você não fizer nada, você vai ter um estado de degradação permanente. Pessoal aqui do Maranhão, de vocês tem gente do interior aqui? Vocês já devem ter visto bastante, né? Muita área nessa situação aqui no Maranhão. É bem triste. E aqui é especialmente triste porque a degradação da natureza está junto com a pobreza, né, humana, assim, áreas muito pobres mesmo. Enfim, daí existem diversas estratégias. Uma é a semeadura direta, né, o uso de semente para estabelecer populações. Então, essas sementes têm estratégias que usam bombas de semente, que podem até ser lançadas de aeronaves. Pode ser o plantio a lanço ou plantio mecanizado dessas sementes, depende, lógico, da escala da área que precisa ser restaurada. Lá no Mato Grosso tem uma iniciativa muito legal, não sei se aí do grupo do Mato Grosso tem alguém que conheça, o pessoal do Xingu, do Instituto Socioambiental e da Rede de Semente do Xingu, do projeto Icatu Xingu, que é a Muvuca. É muito interessante essa estratégia e está fomentando uma cadeia assim, produtiva da restauração que é muito legal, né? Então, tem um plantio de uma diversidade de sementes, e esses plantios eles são feitos com maquinários agrícolas, e é bem interessante mesmo. Tem até um vídeo, depois, quem tiver interesse de olhar, sobre a Muvuca no YouTube. Não, tem vários. É uma estratégia bem legal que garante uma diversidade interessante de espécies, né, a um custo relativamente baixo, em comparação, por exemplo, com o plantio de mudas. E o outro é o reflorestamento, que é o plantio de mudas. Daí eu chamo a atenção que, às vezes, as pessoas querem falar restauração, mas elas falam reflorestamento. Não são necessariamente sinônimos, né? Um plantio de eucalipto da Suzano é um reflorestamento de eucalipto, né? Restauração não é isso. Mas a restauração, sim, se pode dar com o reflorestamento, com o uso de espécies nativas, aqui como nesse exemplo, né? Então, a plantação de árvores para a formação dessa estrutura florestal. Aqui também é do professor Pedro, esse slide, mas eu achei bem ilustrativo. Ó, em 6 meses, aqui estava a área, ela foi arada, enfim, arada não, foi feito terraceamento, né, para diminuir os processos aí de erosão, enfim, e foi plantada mudas. Aqui, então, na imagem B, com 6 meses, a gente já vê, né, a coisa começando a acontecer, e com 2 anos e meio, olha só, as espécies de crescimento mais rápido, já fechando um dossel,
criando uma condição estrutural para outras espécies terem condições de sobreviver, né? Aqui é uma outra estratégia de restauração, que é a transposição de solo. Olha que bacana. Então, teve uma área que foi desmatada. Isso é muito comum, né? Às vezes vai fazer uma estrada, vai fazer um empreendimento, passou por aquele processo de EIA-RIMA e tal. O tal do topsoil, que é a camada de solo superficial. Aqui eu vou mostrar para a floresta, mas tem um estudo muito bacana também com cerrado, do professor Daniel Vieira, lá de Brasília, né, da Embrapa e da UNB, publicaram um artigo super legal de transposição de solo do cerrado. Na transposição de solo de floresta, o que vem principalmente é o banco de sementes, que todo mundo deve lembrar o que é, né? Na transposição de solo do cerrado vem o banco de raízes, né? As raízes que vão ter aquele potencial vegetativo aí de regeneração. Então, aqui está sendo feito, né, um processo caro, mas esses empreendimentos têm recurso, então pode sim ser uma condicionante, né? Aqui, ó, em 4 meses, após 10 meses, após 28 meses e após 3 anos. Olha só, gente, em 3 anos, a transposição do solo. Então, quando vocês veem um desmatamento, uma coisa assim, aquela camada superficial de solo, aquela primeira camada do solo, ela é extremamente, assim, vale ouro para a restauração. Né? Também não vou me aprofundar muito aqui, até o professor que estava falando antes, o professor Flávio, falou um pouco dos sistemas agroflorestais. Para quem não sabe, são os sistemas que combinam árvores com culturas agrícolas, favorecendo as interações ecológicas. São muito interessantes para a restauração, porque eles aliam a restauração, a conservação, a segurança alimentar, aspectos socioculturais, enfim. A gente tem trabalhado bastante com isso aqui no Maranhão. Para nós que estamos em áreas degradadas, onde tem pobreza e insegurança alimentar, é até antiético falar de restauração sem pensar no bem-estar humano. E os sistemas agroflorestais, eles conciliam isso. Né? Inclusive, é permitido o sistema agroflorestal como estratégia de restauração em reserva legal, e também tem uma resolução CONAMA que autoriza o uso de sistemas agroflorestais para restauração de áreas de preservação permanente, como mata ciliar, por exemplo, desde que seja de maneira temporária, né? Então, você faz um plano, você vai fazer um SAF, e depois esse SAF vai ser abandonado para, enfim, a floresta ficar o mais íntegra possível. Claro que, nesse caso de APP, não é permitido o manejo para uso madeireiro. No caso de reserva legal, sim, é permitido o manejo para uso não madeireiro e madeireiro. Então, aqui, só para fazer um apanhado geral sobre esse tema que a gente está falando, a restauração. Primeiramente, o planejamento. Qual é o objetivo da restauração? Fazer um bom diagnóstico da área que precisa ser restaurada, para poder definir o método embasado nesse diagnóstico, planejar qual vai ser o custo desse processo, para então fazer a implementação, né, da sua restauração. Se for uma restauração onde vai usar apenas o potencial de sucessão, precisa criar o acero, que é a proteção do fogo, e a cerca, né, proteção do gado, preparar a área plantada, e vai depender, obviamente, do método que vai ser empregado. E depois dessa implementação, você tem que começar o processo de monitoramento e avaliação. Tá? Vocês têm ideia qual é a média de mortalidade de mudas que são plantadas em campo?
Você plantou 100 mudas de espécies nativas numa área degradada para restaurar. Você volta lá daqui a 1 ano. Quantas vocês acham que vão estar vivas? Quantas? Ninguém quer chutar? Gente, a gente trabalha com uma média de mortalidade de 50%. Claro que vai depender das espécies, né? Então, por isso a média. Tem espécies que elas têm uma boa sobrevivência, por isso a gente, às vezes, prioriza elas num momento inicial para elas fecharem o dossel, para elas facilitarem a entrada das outras. Mas, em média, a gente trabalha com 50% de mortalidade. Que triste, né, cara? Você plantou aí 100 mudas, se tiver 50 vivas daqui a 1 ano, ali na UEMA, a gente trabalha na fazenda escola, é tão degradado o solo, que nos primeiros anos, a nossa média de mortalidade era 80%. Então, um investimento enorme em produzir muda, em plantar muda, em regar muda, para daqui a 1 ano, 80% ter morrido. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que persistir, né? Porque restauração é esperança. E agora a gente já tem, as árvores já estão crescendo, não é mais esse o cenário. Mas, então, fundamental, não adianta, que nem ser pai, né? Não adianta ser pai, tem que cuidar, né? Tem a mesma coisa, não adianta fazer um plantio, ou, enfim, ou promover uma estratégia de restauração se não for feito o monitoramento, a avaliação e ter esse cuidado do dia a dia, né? Proteger do fogo, enfim. Então, nesses casos, é necessário, fundamental, o manejo adaptativo. Aqui, esse manejo adaptativo inclui, por exemplo, replantar as mudas que morreram, controlar a formiga, controlar algum outro problema que possa ter aparecido, fazer uma adubação de cobertura, se as mudas estiverem com alguma deficiência. São várias coisas que precisam ser feitas nos primeiros 3, 4 anos. Enfim, e continuar esse manejo, esse monitoramento por N anos, até um dia você chegar a uma área restaurada de fato. Né? Como eu falei num dos primeiros slides, o principal indicador da restauração é a resiliência. Se a área já pode se manter por si só, não depende da intervenção humana para voltar, então esse é um bom indicador. Mas os indicadores ecológicos utilizados na restauração, né? Então, tem os de diversidade, que são espécies e grupos funcionais que integram o ecossistema, de fauna, flora, questões como invasão biológica, que eu não estou falando hoje aqui, mas isso é fundamental, né? Se você conseguiu controlar uma invasão biológica, isso é um indicador fundamental de restauração. Então, tem os indicadores de estrutura, né? Como a comunidade vegetal está organizada, por exemplo, cobertura por gramíneas, abertura do dossel, área basal, densidade, altura, todos aqueles indicadores que a gente já conhece. Esse barulho é normal? Tá, desculpa. É um telefone? Então, os indicadores de diversidade, de estrutura e os principais, que são os de funcionamento, né? O restabelecimento dos processos ecológicos que vão permitir a autoperpetuação do ecossistema. Por exemplo, a regeneração natural, a ciclagem de nutrientes, a dispersão, a polinização. Todos esses processos ecológicos, eles têm que se restabelecer na área, né? Então, provavelmente vocês conhecem, já ouviram falar da síndrome da floresta vazia, né? Que ainda que tenha uma vasta área verde, sem a presença da fauna, o equilíbrio ecológico de uma floresta estará sempre comprometido. Né? Existem alguns casos, eu lembro ainda na graduação em São Paulo, muitos anos atrás, a gente visitou uma área florestal, que era uma floresta vazia, uma área com uma floresta linda, árvores grossas e tal, mas sem ausência absoluta de fauna. Né? Daí não é viável. Daí na restauração, como somos todos muito otimistas
quanto ao futuro, a gente trabalha com a hipótese do campo dos sonhos. Não sei se vocês já viram, é um filme um pouco besta do, como ele chama, o Kevin Costner. Ele mora no meio do nada, nos Estados Unidos, naquelas áreas que plantam milho, e ele começa a receber em sonhos que ele tem que construir um campo de beisebol. E daí ele começa, os vizinhos, todo mundo acha que ele é doido, né? Ele constrói aquele campo de beisebol profissional, com iluminação e tudo, no meio do nada, num lugar que nem tem um time de beisebol. E daí, no final do filme, aparecem aí os grandes jogadores de beisebol do mundo que tinham morrido. Eu não lembro se eles chegam numa nave espacial, uma coisa meio estranha. Mas no sonho dele, ele ouvia sempre, né? Construa que eles virão. If you build, he will come. Construa que eles virão. E ele acreditou no sonho, construiu e eles chegaram. Na restauração, a gente trabalha muito com essa hipótese também. Vamos plantar a floresta, que eles voltarão, a fauna voltará, né? Os processos ecológicos se restabelecerão. Claro que em alguns lugares não vão voltar sozinhos, né? Existe aí toda uma linha de pesquisa e de intervenção com a reintrodução de fauna, restauração, né? Não estamos aprofundando nesse nível a palestra hoje, mas é mais ou menos isso. Nós trabalhamos com bastante esperança. Voltando ao meu primeiro slide, restaurar pode custar bem caro, pode ser impossível em algumas áreas. Conservação sempre a prioridade, tá? Na Amazônia, em todos os lugares. E com isso eu agradeço o convite de estar aqui e a oportunidade, me coloco à disposição das perguntas. Obrigada. Obrigado, professora. Tá, alô, alô? Tá saindo, será? Tá. Obrigado, professora, pela brilhante palestra. Gostamos muito. E agora estamos abertos a perguntas. Pergunta, gente? Boa tarde, professora. Boa tarde. Gostei muito da palestra, acho que lembrei muitas coisas da graduação. E aí foram tendo dúvidas, né? Porque eu penso e ver, pelo que eu vi ao longo da semana, que falavam muito sobre da graduação, mas em relação à agricultura, à pecuária. E eu moro aqui em São Luís desde criança, né? E percebo que eu moro na Maiorinha, que é uma região bem distante, e a paisagem modificou muito, principalmente por conta de empreendimentos. E aí, quais são as medidas que são tomadas para que essas empresas possam ajudar a restaurar? Porque eu vejo que foi muito devastado ao longo desses 20 e tantos anos. Oi, então, realmente pensando no campo, né, ou nas áreas rurais, a principal causa de degradação na Amazônia, a gente sabe que é a pecuária, principalmente. Se eu não me engano, 70% das áreas desmatadas na Amazônia estão hoje sendo usadas para pecuária extensiva, com baixíssima produtividade, inclusive, e boa parte dessas áreas abandonadas, né? No caso das cidades, realmente é diferente, é outra questão. Eu passo na Maiobinha, né? Para quem não conhece, aqui São Luís é um bairro. Eu passo bastante lá, eu conheço bem, e não só lá, acredito que em outros municípios, em Belém eu sei que aconteceu isso também, que eu morei lá há muitos anos, que é essa expansão desses conjuntos habitacionais, tipo Minha Casa Minha Vida, esses predinhos onde, às vezes, eles chamam morada verde. A primeira coisa que eles fizeram é desmatar todo o verde, né? Assorear rios. Daí eles colocam a canalização deles para os mangues, ou para os rios aqui, é terrível. Enfim, eu só
só lamento, assim, eu também, onde eu moro, eu tenho visto isso, e a gente, infelizmente, não tem visto nesse debate urbano pessoas para trazer, porque o Ministério Público deveria estar em cima disso. Né? A gente vê que as empresas, os empreendimentos têm muito poder aqui em São Luís, e não para isso, não para. Cada dia mais predinhos, mais esgoto sendo canalizado para os pequenos riachos da cidade. Existe uma lei, sim, existe uma lei, mas ela não está sendo cumprida. Mas daí realmente precisaria de esforços. Eu acho que é o papel da universidade, de todos nós, cobrar isso e se colocar nesse debate, porque também é muito fácil a gente reclamar e criticar, mas a gente tem que começar a participar desses debates na nossa cidade, né? Eu sei que aqui em São Luís tem um projeto de São Luís sustentável. Seria interessante você ir lá conhecer, mas existe uma lei, ela não está sendo cumprida, né? Infelizmente. Mais alguma pergunta aqui? Eu tenho duas. Daniele, como é que você considera, porque eu já vi tanta coisa sobre o uso de serrapilheira, pesquisador que é a favor, pesquisador que é contra. Primeira questão é isso. A transposição de serrapilheira? A transposição de serrapilheira. E depois a minha outra questão, eu vejo muito nas áreas, principalmente em áreas de mineração, tirar o topsoil, jogar num canto, aquilo ali ficar 4, 5 anos, o banco de semente para mim vai embora. Pode ser que ele tenha boas condições físico-químicas depois, quando ele for trazido para o seu local original, mas o banco de sementes em si já era. Ou então ficaram sementes especialistas que conseguiram ficar ali naquele tempo que ficou amontoado. O que tu me disse sobre isso? Tá, então com relação à transposição de serrapilheira, eu já vi bons resultados na prática, né? O que seria essa transposição de serrapilheira? Em áreas florestais conservadas, coletar um pouco dessa serrapilheira e nas áreas a serem recuperadas, você faz essa transposição. Existe a transposição da serrapilheira, existe a transposição de solo, existe a transposição, inclusive, da chuva de semente, né, colocar coletores de semente em florestas conservadas e levar essa chuva de semente, né, que chega pelos dispersores, pelo vento, enfim, colocar em áreas degradadas. Eu já vi bons resultados, são estratégias válidas, mas se a área está muito degradada, elas podem, enfim, ser em vão, né? Então precisa ter um mínimo de condições para receber esse tipo de transposição. Com relação às áreas de mineração, com relação a isso, as empresas mais sérias, Glécio, elas têm um plano, né, de restauração, então é anual. Então aquele topsoil que foi tirado em determinado lugar é usado para um buraco que acabou de ser fechado ou para uma área. Então você tem um tempo entre a coleta, digamos, do topsoil e o uso dele, um tempo assim de 1 ano no máximo. Mas, de fato, tem ainda algumas empresas que deixam por muito tempo. A gente sabe que, sim, existem espécies com uma dormência assim, prolongada, principalmente espécies pioneiras, né, com a semente pequena, enfim, aquelas espécies recalcitrantes maiores, enfim, elas não têm uma durabilidade tão grande de fato. Mas, de qualquer forma, é um recurso assim, extremamente rico. Então, é melhor guardar por 4 anos do que não guardar, porque tem empresas que nem guardam. Né? Mas o ideal é que no plano de mineração, enfim, e inclusive tem uma normativa do IBAMA sobre isso, mas eu acho que depende muito da escala do empreendimento, é que a cada ano seja aproveitado, enfim, que tenha um fluxo mais contínuo, né? Para garantir uma viabilidade desse topsoil.
A gente tem uma pergunta do Guilherme, do Mato Grosso. Bom dia. Você acredita que, considerando uma matriz amplamente fragmentada de reservas legais, conciliar a conservação dos ecossistemas e manejo florestal sustentável? E considerando uma matriz. Então, é complexo, né? Porque o manejo florestal sustentável, eu sou engenheira florestal, né? Então eu acredito no manejo florestal sustentável, mas quando se tem uma floresta conservada que possa ser manejada. Se é uma matriz muito fragmentada, é complexo você promover um manejo sustentável, né? Eu pessoalmente, depende muito da finalidade do manejo, mas dependendo da finalidade, eu acho bastante difícil nessa matriz tão fragmentada como ele coloca na pergunta. Mas eu acredito sim que possamos conciliar conservação com manejo florestal sustentável, mas tem que ser numa matriz conservada. Bom dia, professora. Sou o Vitor. É assim, considerando alguns aspectos da legislação, principalmente o novo Código Florestal, assim, trouxe essa questão do CAR, como você falou também, né? A questão das reservas legais, tudo. Entretanto, eu não sei precisamente qual artigo em si, que, por exemplo, as recuperações da floresta, ela pode ser, inclusive, com espécies exóticas. Né? Se não me engano, até 20% da 50%. área. 50% da área. De reserva legal. E assim, na verdade é uma pergunta, né? Na sua opinião, o que você acha disso? Considerando que o cenário do desmatamento é tão crítico que eu não sei se pode ser até um aspecto positivo ou negativo, dependendo dessa questão. Então, tem bastante debate sobre esse assunto, mas de fato o Código Florestal, o novo código, né? Ele autoriza o uso de 50% da área com espécies exóticas. Tem uma questão, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele foi rápido numa normativa estadual para garantir que essas exóticas não sejam invasoras. Porque no Código Florestal nem tem essa ressalva ainda. Então é muito importante que os estados coloquem nos seus marcos legais, porque uma coisa são espécies exóticas, outras são espécies exóticas invasoras. Daí você está indo para o lado contrário da restauração. Eu, pessoalmente, não sou contra o uso de espécies exóticas, inclusive em áreas muito degradadas, a gente vê que algumas exóticas têm a condição de criar a estrutura, digamos, de fechamento de dossel, etc., para que outras tenham condições de sobreviver, enfim. Mas, nesse caso, pensando na eliminação dela em algum momento. Agora, para fins produtivos, como em sistemas agroflorestais, espécies exóticas de fruta, ou até mesmo para uso madeireiro, eu não sou de todo contra, mas a gente daí tem que diferenciar o objetivo. Lembra o que eu falei? Qual é o objetivo? É a restauração da biodiversidade? Então, se for esse o seu objetivo, o uso de espécies exóticas não é o ideal. A não ser que seja, num primeiro momento, para melhorar o solo ou eliminar aquela situação de tanta degradação. Mas se o objetivo é produtivo, enfim, daí a espécie exótica, se ela não for invasora, ela pode não ser tão negativa. Agora, eu vou só fazer um parênteses aqui, porque eu sei que os colegas do Mato Grosso, assim como aqui do Maranhão, a gente tem aí essas áreas de ecótono, né, com Cerrado, Amazônia. Então, lembrar que o que eu falei aqui foi restauração de floresta, tá? A restauração do Cerrado é muito mais complexa, né? Porque o Cerrado, muitas vezes, a restauração, a gente não está falando de cobertura florestal, a gente está falando de
cobertura de gramíneas, de diversidade de gramíneas, e é muito mais complexo restaurar o cerrado do que restaurar a floresta. E, nesse caso, as espécies exóticas, por exemplo... Enfim, a gente sabe, aqui no Maranhão tem uma pressão grande de uma empresa de papel e celulose pelo uso das áreas de reserva legal para a produção de eucalipto, né? Então, no Cerrado, isso pode ser muito mais complicado, né? Porque a gente tem vários estudos aí mostrando que plantar floresta de eucalipto no Cerrado, você vai acabar com a água. Já tem alguns casos no Ministério Público, inclusive aqui do Maranhão. Na região amazônica é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo tem que se tomar vários cuidados. Eu não sou de todo contra o uso de espécies exóticas, desde que se tenha claro qual é o objetivo, né? Se o objetivo é ter papel e celulose, ter produção, daí não é restauração ecológica, não é biodiversidade, né? Mas é um uso do solo que pode garantir desenvolvimento, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre tem uns sistemas que o povo, por exemplo, coloca um resíduo sólido, aí depois ele vem com a floresta para tentar amenizar. Isso é eficiente, é viável? Que sistema, desculpa? Tem empresas de São Luís que eles fazem um resíduo num lago. Aí depois de um tempo eles vão, fecham o lago e colocar uma floresta ali. Isso é viável, não é viável, eficiente? Eu não conheço especificamente casos assim, né? Os aterros sanitários. Olha, eu vou te falar que quando eu estava na graduação, a minha iniciação científica foi com o uso de biossólido para restauração. A gente vê tanto o recurso, né, de esgoto mesmo, e tanto o solo empobrecido, dependendo... Desculpa. Então, é uma estratégia usar biossólido, águas residuárias para reflorestamento, para restauração, né? Porque tem solos muito empobrecidos, como eu falei. Mas cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar, mas a gente não pode descartar esse tipo de recurso para enriquecimento do solo. No caso especificamente de biossólido e águas residuárias de esgoto, tem um complicante que é a questão dos antibióticos, dos hormônios, né? Mas como a gente vai plantar floresta e não alimento, porque tem alguns estudos que mostram que quando você planta, enfim, alface, produtos hortifruti, digamos, esses hormônios, antibióticos, eles podem passar, né? Isso. Mas no caso, para plantio de árvores, então a gente não pode, é uma alternativa em alguns locais. É melhor do que jogar no mar, que é o que a gente está fazendo aqui, ou jogar no rio, como tem sido feito em Belém, por exemplo. Gente, não tendo mais perguntas, então, agradeço a presença da professora Daniele, uma palestra muito boa. Obrigado.